Graças a Deus, então, meus irmãos, está aí o pastor Osvaldo se manifestando, trazendo para nós a sua fé. A Bíblia diz que quando Jesus curava as pessoas, Jesus dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. E a nossa fé, que vem do nosso Senhor, que nos traz segurança, nos traz alegria para vencer. Graças ao bom Deus. Na palavra que eu li esta noite, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, quero repetir aqui para os irmãos, que nos diz assim, Mateus, no capítulo 6 e o verso 33. É uma continuação do Sermão da Montanha. E Jesus fala: buscai em primeiro lugar. Em primeiro lugar, meus irmãos, existe algo que nós precisamos buscar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. É uma palavra que nos traz uma profunda reflexão. É uma palavra que nos traz como está o nosso relacionamento, como está a nossa intimidade com Deus. Porque parece que quando os dias ruins vêm, as dificuldades vêm, ou até mesmo nos dias bons, a nossa preocupação, ela está baseada nas coisas que são materiais, nos nossos problemas do dia a dia. Às vezes a falta de dinheiro, às vezes a falta de recursos, para que a gente consiga manter o nosso lar, manter as nossas responsabilidades diante da sociedade. E esse relacionamento com Deus é um relacionamento que exige confiança. E essa confiança traz uma amizade com Deus. Mas como ter essa intimidade tão profunda com Deus nos tempos trabalhosos nos quais nós estamos vivendo? Essa intimidade com Deus, ela precisa ser alcançada com muito esforço e perseverança. A Bíblia diz que lá no começo da igreja, as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. E elas procuravam ter comunhão uns com os outros e procuravam entender que as palavras dos apóstolos eram palavras que vinham do nosso Senhor Jesus Cristo, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Como falou aqui o pastor Osvaldo, nós temos o Deus Pai que está no céu, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo de Deus, que traz confirmação das coisas que são do Pai Celestial. Então esse relacionamento, meus queridos irmãos, nos últimos tempos, muitas vezes tem se tornado distante. Nós estávamos comentando há dias atrás que a Bíblia nos fala que nos últimos tempos o amor de muitos iria esfriar. E quando esse amor ele esfria, significa que a nossa relação com Deus está com problemas. E talvez a nossa religiosidade, ela procura mostrar
algumas atitudes, algumas ações pelas quais nós possamos se aproximar de Deus. Mas muitas vezes, meus queridos irmãos, essa religiosidade, ela está baseada em condições humanas. Ela está baseada em ritos ou soluções pelas quais nós acreditamos que sejam boas. E muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos com estas atitudes, ou com a nossa religiosidade, ou com a nossa maneira de viver aquilo que não seja a verdadeira vontade de Deus. E muitas vezes, meus queridos, a nossa religiosidade, ela nos coloca em uma posição superior aos demais irmãos. Porque entendemos que aquilo que nós fazemos é perfeitamente correto. Ou aquilo que nós fazemos faz com que Deus ele tenha filhos como nós, que somos seus preferidos. E a palavra de Deus é bem clara que Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus ele olha o profundo do coração do ser humano. Vocês lembram daquela passagem? Quando uma viúva pobre depositou apenas uma moedinha. E Jesus fala, ela depositou tudo aquilo que ela tinha. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, intimidade com Deus. Talvez ela não tinha grandes recursos, como de fato não tinha. Mas ela colocou aquilo que era de melhor que ela tinha. Quebrando paradigmas, meus queridos irmãos. Quebrando aquelas situações pelas quais nós muitas vezes que conseguimos contribuir mais, ou conseguimos louvar a Deus melhor, ou conseguimos pregar a palavra de Deus melhor que alguns irmãos, nós nos colocamos nas condições de sermos os melhores do que muitas vezes o nosso irmão, que talvez não tenha uma voz bonita, que talvez não consiga expressar a grandiosidade das coisas de Deus de forma humana nas suas palavras. Mas nós vemos, meus queridos irmãos, Deus trabalhando na vida de todos. Deus enxergando o coração, porque Deus não olha nessas questões para o exterior. E a nossa religiosidade traz isso para nós. Nos enchemos de orgulho. Nos enchemos de felicidade. E Deus uma vez falou, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração não está voltado para mim. Em outra oportunidade, Deus falando ao povo de Israel, disse que ele tinha pavor das festas religiosas do seu povo. Que situação, meus irmãos? Muitas vezes a nossa religiosidade, ela chega diante de Deus e Deus não está aprovando. Porque nós nos sentimos superiores aos irmãos. Nós nos sentimos na condição de sermos os grandes. E isso aconteceu também com os discípulos. Você lembra daquela mãe que chegou e disse para Jesus, olha, eu gostaria que você colocasse o filho meu à tua direita e outro filho à tua esquerda. Então a preocupação nossa e dos discípulos na época era com as coisas terrenas. Nem eles mesmos estavam entendendo que o propósito de Jesus era salvar a raça humana pelo seu sacrifício. Mas o povo ali estava entendendo que Jesus iria ser um grande governador, iria tirar o povo da escravidão romana, iria governar com altruísmo, iria trazer paz para aquela nação, iria trazer prosperidade para esta nação. E quantas vezes nós, meus queridos irmãos, nós depositamos confiança em políticos,
Não interessa sendo de A ou B, mas nós colocamos a esperança neles e esquecemos que é o Senhor Deus que provém as nossas necessidades. E esquecemos que é o Senhor Deus que com a sua justiça, aleluia, Ele faz com que nós sejamos alcançados. Louvado seja Deus. Às vezes observo irmãos, muito abençoados por sinal, e eles explicam o seu devocional. Hoje virou, de certa forma, uma certa moda. Eu vou fazer o meu devocional. Não estou dizendo que esteja errado o devocional. Mas muitas vezes o devocional, ele não está de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse devocional muitas vezes faz com que as pessoas criem ilusões. Elas começam a perguntar para os coaches da nossa atualidade: como é que é seu devocional? Você é uma pessoa tão abençoada, eu quero fazer igual. Mas voltamos a falar sobre Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O que nós precisamos fazer é buscar, meus queridos irmãos, o reino dos céus. E muitas vezes nós não entendemos. Por quê? Porque nós não queremos as bênçãos do Senhor. Nós não queremos, muitas vezes, a Jesus. E nós observamos na vida de Jesus, quando Jesus chega diante do seu sacrifício, quando ele é crucificado. Quantas pessoas conhecidas que a Bíblia afirma que estavam ali com Jesus naquele momento. Dos discípulos, meus irmãos, apenas um, João, considerado o discípulo amado, que entendeu desde o início o propósito da vinda de Jesus, que era salvar a humanidade, que era perder a sua vida, que era ser crucificado. Foi o único. E quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor e reclamamos para Deus: mas Senhor, eu faço o mesmo devocional, eu faço as mesmas atitudes que o irmão que está sendo abençoado, eu quero ser abençoado também, eu quero ter um carro novo, eu quero ter roupas novas, eu quero ter uma saúde abençoada, eu quero ter tantas coisas. São bênçãos materiais, meus queridos irmãos. E as espirituais? E quando a Bíblia fala que temos que ajuntar tesouros no céu, por que nós nos preocupamos tanto com aquilo que é terreno? Por que nós nos preocupamos tanto com aquilo que vai perecer? Pois quando nós partirmos, nós não poderemos levar nada. Então muitas vezes nós queremos somente os milagres. E poucos, meus irmãos, se chegaram diante de Jesus para o adorar. A Bíblia fala que teve uma pessoa que chegou e o adorou. Que maravilha, meus irmãos, quando nós estivermos em lutas e dificuldades, com problemas financeiros, e nós podemos esquecer um pouquinho esses problemas, e nós chegamos diante do Senhor: Senhor, eu quero te adorar nesta noite, eu quero te adorar nesse dia, eu quero glorificar o teu nome. Que alegria, meus irmãos! Que felicidade! Deus começa a alegrar o seu coração, porque está vendo um filho seu que diante dos problemas está na sua presença, o adorando. E eu digo para os irmãos: o caminho de Jesus continua sendo, meus queridos irmãos, o caminho da cruz. A nossa fragilidade, ela faz com que nós venhamos a preferir o caminho mais fácil. O caminho das bênçãos materiais. O caminho das coisas que nós enxergamos.
Mas feliz é o povo que consegue estar na presença do Senhor, o adorando, o glorificando. Como é lindo, meus irmãos, adorar ao nome do Senhor. Como é lindo quando nós esqueçamos tudo. Nós se achegamos a Deus. E a Bíblia diz: se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Aleluia. Quão glorioso é isto. Eu nunca esqueço. No começo da minha vida cristã, existia, e talvez até exista hoje, uma preocupação, missionária Ramira, que nós tenhamos bênçãos espirituais. E é de fato, nós queremos as bênçãos espirituais. Mas muitas pessoas, elas querem colocar em nós a sua condição. Olha, você precisa orar 10 horas por dia. Você precisa jejuar vários dias da semana. Você precisa ir todos os dias no culto. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo. E eu lembro que eu fazia tudo isso. E não conseguia atingir o meu objetivo. E eu ficava muito triste. Eu dizia: mas Senhor, o que falta para mim? Aonde que eu estou errando? O Senhor nunca me respondeu. Mas as pessoas diziam, através do seu devocional. Naquela época não se usava essa expressão devocional. Não, Jefferson, você precisa orar mais. Ou você tem alguma coisa que está te impedindo. Ou você está em pecado. Ou você está nisso. Deixa a tua mente cada vez mais embaralhada. E eu nunca esqueço, aleluia, que não precisou nada disso. E eu sempre digo, é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Quando o Senhor nos alcança, Ele faz do seu jeito. Eu estava num ônibus, meus queridos irmãos, e eu comecei a falar em novas línguas. Então Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Então volta a falar, essa intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus que nós precisamos ter. Muitas vezes precisamos esquecer que, não estou dizendo que nós não devamos ir para a igreja. Claro que nós precisamos muitas vezes estar em comunhão com os irmãos. Mas muitas vezes falta nós fecharmos a porta do nosso quarto e chegarmos na presença do Senhor e nos derramarmos do Senhor. Senhor, eu te louvo por isso, eu te louvo por aquilo. Tu seja glorificado para todo sempre. Aí Deus se volta para nós, meus queridos irmãos, porque não é pela nossa aparência. Não é porque nós falamos bem, não é porque nós cantamos bem, mas aprove a Deus ter misericórdia. Eu vou abençoar aquele filho porque o coração dele está voltado para mim. Que maravilha, meus irmãos. Aleluia. Que o Senhor se faça presente, meus queridos irmãos, na nossa vida de maneira profunda. Que o Senhor faça milagres em nosso coração para que possamos recuperar essa intimidade com Deus. Para que possamos recuperar esta comunhão com o Senhor. E só assim, meus queridos irmãos, nós podemos abraçar a causa tão nobre do nosso ID. Na realidade, as traduções da Bíblia, segundo alguns entendidos, têm uma tradução um pouco errônea, porque antigamente as traduções gregas da Bíblia eram feitas no grego simples, mas existia o grego mais erudito. Até nisso Deus se preocupou na questão da tradução. Por quê? Porque uma tradução mais simplificada traria um entendimento melhor para as pessoas. Mas segundo a tradução correta, quando fala sobre o ídolo de Jesus, quando diz, quando diz que nós devemos cumprir o ídolo de Jesus. Mas a tradução correta diz assim, irmã Ramília,
indo. E quando nós vamos, meus queridos irmãos, nós testemunhamos de Jesus no mercado, na escola, na rua. Esse é o verdadeiro projeto de Deus. Claro, é muito bonito nós identificarmos pessoas que estão indo para outros estados, outros países, outras localidades. Mas o ID de Jesus, quando nós adquirimos intimidade com o Senhor, nós adquirimos amizade com o Senhor, e nós cultivamos com esforço e perseverança, nós entendemos que estamos indo nessa caminhada, levando a mensagem da cruz. Pastor Oswaldo ficou aqui doente, mas estava indo no hospital e levava a mensagem do Evangelho. Aleluia! Esse é o nosso objetivo, meus queridos irmãos. Para isso, nós temos que nos fortalecer em Deus e na sua palavra, e colocando essa comunhão profunda que temos através do Espírito de Deus em nosso coração, para prosseguirmos e cada vez termos mais intimidade com o Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Talvez não tenha muitas pessoas nessa live, mas muitas, quem sabe, irão escutar essa live mais tarde. Quem sabe a tua intimidade com Deus não está tão boa. E eu sempre falo aqui que Deus sempre fala com aquele que vai falar. E Deus falou comigo. Esta intimidade. Aonde que tu tem deixado essa intimidade? E nós observamos muitas vezes que nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar juntamente com a missionária Ramília, e nós estaremos pedindo que a tua intimidade com Deus seja aumentada. Porque, como eu falei, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Então as coisas são infinitas, meus queridos irmãos. São infinitas. Deus nos abençoe. Vamos orar agora no nome de Jesus. Pai querido, Pai que está nos céus, eu te louvo, Senhor, porque tu falaste conosco nesta noite, através da tua palavra. Já vem falado conosco, Senhor, nos últimos tempos, para que possamos se aproximar mais de ti, para que possamos nos voltar mais a ti, com perseverança, com intimidade, com oração. E sei que as coisas que estão vindo muitas vezes nos prejudicam. As nossas dificuldades, nossas lutas nos prejudicam, ó Pai. Reconhecemos, Senhor, a nossa fragilidade diante das coisas que nós enxergamos. E esquecemos das coisas que são espirituais. Esquecemos das coisas, aleluia, que estão preparadas para o coração daqueles que te amam. Oh Deus de poder. Somente tu pode perdoar a nossa fraqueza. Somente tu pode perdoar as nossas infrações, que são muitas, ó Pai. Mas nós queremos te agradecer, queremos louvar mais o teu nome, queremos estar diante da sociedade, na rua, em qualquer local, qualquer estabelecimento, queremos estar ali louvando o teu nome, e estar atento àquilo que teu Espírito quer falar conosco, para que possamos nesta caminhada estarmos sendo responsáveis pelo índice de Jesus, entregar a mensagem com a nossa vida, com o nosso falar, com as nossas atitudes. Estende, Pai amado, as tuas mãos sobre nós. Estende as tuas mãos de misericórdia, para que possamos ser vencedores, porque precisamos ser vencedores, ó Pai. Ó Senhor amado, continua, Senhor, agora, ouvindo a tua serva, a missionária Ramília, que mais do que nunca, Senhor, passou por esses problemas, mas está aqui, Senhor, louvando o teu nome, agradecendo o teu nome, agradecendo pela saúde do pastor Oswaldo, agradecendo, Senhor, pela tua misericórdia que tem alcançado a sua casa, com seus filhos, com seus parentes. Estende as tuas mãos e ouve a nossa oração, ouve a oração da tua serva agora neste momento. Aleluia. Continuamos no nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, Pai do céu. Nós vamos encerrar então. Oh, Deus, em nome de Nós Jesus, agradeço. vamos agradecer por tudo e que Deus possa ter misericórdia de nós. Possa ter as suas mãos estendidas para o nosso bem-estar. O nosso bem-estar em primeiro lugar espiritual. Deus seja louvado. Em nome de Jesus nós agradecemos por tudo e a presença dos irmãos aqui conosco. Amém. Amém. Graças a Deus, que Deus